Portanto, essas ideias estão ligadas diretamente à centralização do poder absolutista, o chamado Estado absolutista europeu, que incide diretamente nessa possibilidade do exercício do poder. Então, quem obedece porque tem alguém que tem total... Professor, o som está meio abafado. Acabei de receber aqui, já aceitei a lavada, ok? Obrigado. Então, nós temos essa imagem, tá? Representando o rei Luís XIV, o maior símbolo do absolutismo francês. Portanto, agora a gente vai colocar aqui na lousa, portanto, assim, o absolutismo. O absolutismo francês. Então, a questão do absolutismo francês, que a gente coloca assim, o rei Luís, rei Luís XIV, tá? O chamado rei Sol. Ou seja, você sabe que pela teoria excêntrica, o Sol seria o chamado centro do universo. Portanto, o rei XVI, a gente coloca assim, primeiro tópico, total controle do Estado. Esse total controle do Estado vem por meio do controle da economia, tá? O controle da política, tá? E o controle das chamadas relações sociais. Aí a gente abre, tá, uma chave aqui e a gente coloca assim, intervencionismo, ou seja, o rei absoluto da França, ele promoveu intervencionismo direto na economia, na política e nas relações sociais do Estado francês. Portanto, o rei Luís XIV, chamado de o Rei Sol, cuja frase principal era assim: o Estado sou eu. Então, Luís XIV afirma que o Estado era basicamente a estrutura do poder centrado na sua organização. E olha aqui, total controle do Estado, da economia, da política, das relações sociais, e coloca assim, das forças militares. Portanto, a ocorrência de qualquer relação dentro do Estado francês tinha que ter uma ligação direta com o rei Luís XIV. Então, a gente analisa agora os exercícios. Diz assim, em relação sobre os Estados absolutistas, assinale a alternativa correta. A formação de exército permanentes, profissionais e centralizados era o objetivo militar de Estados absolutistas que pretendiam defender as suas fronteiras. Então, forças militares permanentes e profissionais. Portanto, a partir do século XVI, século XVII, com o aparecimento, com a formação dessas monarquias absolutistas, o exército passa a ser permanente. O que isso significa? Antes, eu tinha a guarda do rei. Em caso de guerra, em caso de necessidade, eu convocava os meus súditos. Agora não, eu vou manter oficialmente um exército. Como na contemporaneidade, maior parte... Professor. Tem o seu exército permanente. Ronei. Quem fala?
Ô, Ney, eu acho que seu microfone não tá funcionando. Então, de novo, agora tá bom? Tu vai, deixa eu ver. Oi? Dá pra ouvir, só que tá, tipo, muito ruim, assim, pra escutar. Tá dando muito eco da sala. Eu acho que seu microfone não tá ligado ou não tá funcionando direito. Porque no primeiro ano os alunos também me falaram. Ontem eles estavam numa outra sala. Nessa sala está dando mais eco ainda. Eu vou tentar dar um jeito aqui para facilitar só um pouquinho. Só melhorou um pouquinho? Melhorou um pouquinho ou não? Sim, melhorou um pouco. Então, tá bom. Eu vou tentar falar um pouco mais em cima dele também. Deixa eu ver aqui. Ótimo, certo? Então, essa seria a ideia direta dos estados absolutistas, principalmente o rei absoluto francês de Luís XIV. Portanto, formar uma força permanente para manter o controle, principalmente das suas fronteiras. Portanto, a letra A é forte candidata a ser uma resposta verdadeira. Letra B. Os exemplos mais característicos de Estado absolutista, nos quais o monarca era o centrado efetivamente na Europa, era a Itália e a Alemanha. Por favor, na época dessas monarquias absolutistas, portanto, século XVII, ainda não temos a Alemanha e nem temos a Itália como sendo países unificados. Então, é impossível nós termos como exemplo do absolutismo na Europa a Itália e a Alemanha. Se falasse da França, se falasse da Inglaterra, Portugal e Espanha, poderia até ser verdade. Então, letra B não pode ser uma afirmação verdadeira. Letra C. A política econômica dos Estados absolutistas combatiam as propostas que defendiam a unificação de impostos, moedas, pesos e medidas em todo o seu território. Muito pelo contrário, porque dentro do meu Estado eu preciso ter uma moeda, eu preciso defender os produtos que são produzidos no meu território. Ontem nós falamos de algumas características do chamado mercantilismo. E uma delas que nós não colocamos foi a questão do chamado protecionismo alfandegário, onde o rei tinha a responsabilidade de defender todos os produtos que eram desenvolvidos dentro do seu território. Como ele ia fazer isso? Através de impostos. Então, taxando os produtos de fora com uma taxação mais elevada, transformando o preço dos produtos importados mais caros que os produtos que eram produzidos no seu território. Portanto, não pode ser a letra C. Letra D. Diferentes representações artísticas traziam a imagem idealizada dos estados absolutistas, caracterizando-o como indivíduos semelhantes aos seus súditos. Não, nunca, jamais. As monarquias, os monarcas absolutistas, eles faziam questão da sua imagem ser retratada como gloriosa, como superior aos demais indivíduos dentro da sociedade. Portanto, não pode ser. Letra E, a justificativa do poder exercido pela nobreza nos estados absolutistas buscava se afastar do princípio da origem divina, que eles não queriam um caráter ilimitado. Na verdade, eles não queriam estabelecer um distanciamento. E sim, quanto mais próximo dessa ideia de que o poder dele era uma vontade divina, maior e melhor era para a sua organização política e econômica. Portanto, exercício de número 4, a nossa resposta é a letra A. Ok? Marca aí a letra A. Deixa eu marcar aqui. Marca aí a letra A.
Exercício número 5 vai falar, passamos agora do contexto do absolutismo monárquico ou do mecanismo e absolutismo que nós começamos na última aula, e agora a gente entra na chamada Revolução Industrial. Importante para a gente perceber o processo de transformação na produção, portanto, a Revolução Industrial, ok? Nós temos os elementos fundamentais. Vamos colocar assim, fases da produção, fases da produção industrial. Se você estudou geografia, se você estudou história, você sabe que existem 3 tipos de indústria, tá ok? Nós temos a chamada indústria artesanal, nós temos a chamada indústria manufatureira, e nós temos a chamada indústria maquinofatureira, tá? Isso é um elemento super importante para a gente perceber o processo de desenvolvimento e da produção industrial. O primeiro elemento, a fase artesanal. A gente coloca assim, o artesão é proprietário, o artesão é proprietário de todo o processo, produtivo. Portanto, o artesão ele é dono da ferramenta, ele é dono do produto, ele é dono da matéria-prima, ele é dono da mão de obra e, em consequência disso, ele será dono do produto final, certo? Na produção manufatureira, produtos, vamos colocar assim, produtos feitos artesanalmente, artesanalmente, em grande escala. Ou seja, a diferença da produção manufatureira para a produção artesanal é a grande concentração dessa produção. Na produção manufatureira, o artesão que antes produzia tudo individualmente, ele passa a contar com a ajuda de outros indivíduos para realizar a produção. Então, produtos feitos artesanalmente, em grande escala. E a indústria maquinofatureira, a gente coloca aqui, introdução do uso das máquinas. Então, surge dentro desse contexto a chamada Revolução Industrial. Nós temos a chamada primeira Revolução, vou abreviar, a primeira Revolução Industrial. Revolução e abreviei industrial. Então, a primeira Revolução Industrial, por volta de 1750, 1760, onde ocorre a primeira Revolução Industrial. O importante é que vocês já sabem disso, na Inglaterra, tá? Onde ocorre a Revolução Industrial, na chamada indústria têxtil, tá? A máquina de tear ou curtir
mecânico, a máquina de trançar fios. Então, a primeira revolução industrial vem com a introdução da indústria maquinofatureira. Letra D. A letra B vai falar da segunda revolução, abreviei, revolução industrial. Segunda revolução industrial, por volta de 1850. Aqui nós temos outros países, como França, a Inglaterra continua dentro do seu processo, tá? França, Estados Unidos, tá? A Bélgica, a Alemanha, Itália, e vamos colocar aqui um etc. Tá? Aqui nós temos, tá, a energia elétrica e o início da utilização do petróleo, ou chamado combustível fóssil. Daí a gente passa para cá, na letra C, a gente coloca terceira revolução industrial. Tá? Na terceira revolução industrial, vamos colocar assim, pós 1950, onde ocorre a terceira revolução industrial. Vamos colocar assim em todo o globo, tá? Em todo o globo. É claro que nós temos algumas exceções, como alguns territórios da África, ou parte dos territórios da África. Aqui nós temos o computador, o elemento fundamental. E agora, a última fase da chamada Revolução Industrial, chamada assim de Revolução ou Indústria 4.0. E vocês acabaram de ver, se eu não me engano, o último conteúdo de sociologia falando a respeito da indústria 4.0, a questão da biotecnologia, ok? Alguns elementos que sendo características fundamentais a respeito dessa revolução. Aí voltamos para a nossa lista de exercícios. A chave diz assim, deixa eu ver, está cortada, ok? Vou me aposentar, deixa eu ver se eu consigo regular a imagem, trazer mais a imagem que ficou cortada. Aqui, isso. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa minha montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Por favor, este exercício ele pode ser utilizado também em sociologia a respeito das ideias de Karl Marx, ok? O processo de alienação do trabalhador. Então, as transformações que surgem no universo europeu, principalmente com a Revolução Industrial. A chave trata uma situação decorrente da Revolução Industrial. Sobre essa situação, analise as seguintes afirmações. Vamos ver as afirmações. Então, a afirmação 1. A afirmação 1 diz assim: no processo de produção, os operários foram submetidos a uma imensa divisão do trabalho. Portanto, deixa a gente voltar aqui, ok? No processo da chamada segunda revolução industrial, nós temos assim a chamada divisão internacional do trabalho, ou chamado DIT. Aí nós temos a questão das especializações. Cada trabalhador começa a se especializar
especializar diretamente numa área, diretamente numa linha de montagem. E em relação a isso, nós temos as chamadas linhas de montagem de RFOR. Depois, nós temos diretamente as questões das mudanças na forma de conduzir, ou seja, nós temos um corpo técnico, tá? Eu começo a contratar técnico, ou seja, que é o indivíduo que tem um maior conhecimento dessa ação, dessa profissão e tudo mais. Então, alternativa, afirmação número 1, verdadeira, marca como verdadeira, a alternativa número 1, afirmativa. A afirmativa número 2 diz assim: houve intensa exploração do trabalho artesanal, em um contexto que o trabalhador não tinha direito de deixar passar aqui, agora, porque está me atrapalhando, tá? Deixa eu colocar aqui. O trabalhador não tinha direito, deixa eu ver, vou colocar aqui, questão, cadê a questão? Onde é que está a questão? Onde é que foi? Opa! Aqui. O trabalhador não tinha direito sobre a terra. Se ele não topar, não, está tudo errado. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aí, eu estou lendo o exercício errado. 6, o exercício 5. Aqui, ótimo. O trabalhador não tinha o direito de conhecer todo o processo de produção. Não. Então, joga fora essa ideia, porque diz assim: um contexto na qual o trabalhador não tinha o direito de conhecer todo o processo produtivo. Não, ele poderia conhecer todo o processo produtivo, mas ele estava dentro de uma ideia de fragmentação desse processo produtivo. Então, joga fora. Letra 3. Os operários, em cada seção da fábrica, controlavam tanto a qualidade da matéria quanto o produto final que ia para o mercado consumidor. Não, a função do trabalhador era executar as suas funções. Quem iria se responsabilizar pela instituição, pelo comércio, pela organização seria o técnico ou o administrador, que era responsável por todo esse processo dentro da produção na fábrica. Então, não pode ser letra 3, ou número 3, fica o exercício de afirmativa 4. O produto da atividade industrial não dependia do conhecimento de todo o processo produtivo. Portanto, eu poderia realizar somente uma parte desse processo. Então, realizar uma parte desse processo faz parte da ideia de especialização do trabalhador. Como ocorre hoje até mesmo na nossa escola, no nosso colégio. Eu sou especialista na área de humanos, mas dentro da área de humanas, a minha especialidade é filosofia, sociologia e história. Como eu tenho professores da área de exatas que são especialistas em matemática, em física, em química. Ele conhece todo o processo educativo, mas ele tem um conhecimento amplo na sua disciplina. Ele vai me ensinar a sua disciplina. Eu, por exemplo, eu vou ensinar os elementos da filosofia, da sociologia e da história. Não vou ensinar física, porque não é a minha área de atuação. O professor de física vai ensinar física. Um professor de matemática vai ensinar matemática. Assim ocorre também dentro desse processo da revolução industrial. Portanto, a alternativa correta 1 e 4, portanto, letra E. Vamos marcar a alternativa correta, letra E. Certo? Aí nós temos o seguinte. Opa, deixa eu colocar aqui. Nós temos o exercício de número 6. Tá? Deixa eu colocar aqui. Dentro dessa revolução industrial, eu preciso apagar aqui. Eu creio que todos já anotaram. Então,
vou apagar aqui para a gente colocar algumas situações em relação ainda ao contexto da Revolução Industrial. Então, a partir dessa introdução das máquinas, nós temos a famosa Revolução Industrial, que nós muito estudamos, que vocês muito estudam, e que cai também constantemente nas provas dos vestibulares do EFOI. Então, assim, a partir daqui, nós temos um início de grande exploração do trabalhador. Isso é uma verdade muito importante, tá? Um trabalhador, tá? Uma grande exploração do trabalhador. Seguindo Karl Marx, vamos ter as ideias de alienação, que vocês veem em geografia. Nós temos a ideia de alienação e da ideologia. Okay? São elementos que permitem o processo de exploração do trabalhador. Ao mesmo tempo, nós temos um grande êxodo rural. Então, a Revolução Industrial provoca um intenso êxodo rural, onde a gente coloca busca de melhores condições, busca de melhores condições na cidade, busca de melhores condições na cidade. Como consequência disso, nós vamos ter o subemprego, a questão da submoradia, ou, ao invés de melhores condições, ele acaba sofrendo péssimas condições sociais, que vai permitir, ok, a ocorrência de manifestações contrárias à Revolução Industrial. Então, manifestações contrárias à Revolução Industrial. Eu coloquei RI, simplificando, portanto, manifestações contrárias à Revolução Industrial. Vamos colocar as três principais manifestações contra a Revolução Industrial. Primeiro, nós temos o ludismo. Depois, nós temos o catismo. E depois, nós temos, como consequência do catismo, o surgimento da chamada trade union, ou organização de sindicatos. Então, para você, se quiser escrever, anotar, ludismo foi um movimento de quebra das máquinas. Porque, segundo este trabalhador, se eles quebrassem as máquinas, eles poderiam ter de volta os seus empregos. Tá? O catismo foi a formulação de uma Carta dos Operários Ingleses, Carta de Direito dos Operários Ingleses, e as três uniões foram as primeiras organizações dos trabalhadores, espécie de sindicato. Aí vamos para o exercício número 6. Deixa eu ver. Tá. Exercício número 6. As transformações desencadeadas pela Revolução Industrial Inglesa foram muito mais sociais do que técnicas, tendo em vista que é nesta fase que aprofundam a diferença entre ricos e pobres. Muito importante, tá ok? Segundo Marx, vamos colocar aqui do lado, tá? De acordo com Marx. Segundo Karl Marx, vocês viram em sociologia, tá? Vocês viram essas informações em sociologia. Existem duas classes sociais, a chamada burguesia e o chamado proletariado.
que, para quem ainda não sabe, o proletariado é um nome dado por Marx para designar um trabalhador urbano ou um operário. Então, a burguesia é dona dos chamados, vamos colocar aqui, meios de produção, tá? A burguesia pertence toda a ferramenta, pertence à fábrica, pertence à matéria-prima e pertence ao produto final. Ao trabalhador, ao proletário, ele é dono somente da chamada força de trabalho. Portanto, ao operário, ao proletário, só lhe pertence a chamada mão de obra ou força de trabalho. Portanto, nós temos essas organizações como resultado da Revolução Industrial. Aí diz assim, sobre o impacto social da industrialização nas relações entre o campo e a cidade da Inglaterra, considere as seguintes afirmações. Okay? Vamos analisar então as afirmações. Afirmação 1. O desenvolvimento agrícola e o cercamento dos campos para a criação de ovelhas expulsarão um número crescente de trabalhadores do campo para as cidades, constituindo um exército de mão de obra barata de reserva para a indústria. Portanto, você pode colocar como verdadeira o êxodo rural na Inglaterra foi causado pelos chamados inclusores. Inclusores, ou seja, o processo de cercamento, vamos colocar aqui, cercamento dos campos. Os grandes proprietários, os grandes senhores de terra ampliaram a área da sua propriedade e introduziram as ovelhas. Porque a primeira revolução industrial foi no setor têxtil, de produção de tecidos, nada melhor do que estabelecer um controle da área. Então, marca 1 como verdadeiro, marca 1 aí, eu vou marcar 1 aqui. Então, vamos marcar, certo? Afirmativa 2. A industrialização encontrou melhores soluções para florescer em Londres, a maior cidade do Reino, onde a monarquia, aliás, a burguesia, abriu mão dos impostos sobre a terra para favorecer o crescimento econômico. Muito importante, não devemos esquecer que as monarquias absolutistas não podiam abrir mão dos empréstimos, porque se ela abrisse mão dos impostos, não empréstimos, dos impostos, ela não poderia abrir mão dos impostos, porque era uma forma do Estado sobreviver. Então, ao contrário, não abriu mão, instituiu novos impostos para a produção industrial. Então, número 2, a gente não marca como verdadeiro. Afirmação 3. A indústria desencadeou a exploração extensiva e intensiva dos recursos naturais, causando a poluição do ar, na água e com consequências graves, sobretudo para a qualidade de vida da população mais pobre. Né? Essa é uma afirmação que você não precisa ter um conhecimento profundo a respeito da Revolução Industrial, porque é uma realidade das transformações no sistema produtivo. A gente marca como verdadeiro também a afirmativa 3. 4. O aumento da população urbana provocou uma crise de moradia, com encarecimento dos aluguéis e a ocupação de lugares insalubres, o que tornou mais precárias as condições de vida da classe operária. Portanto, olha aqui, o êxodo rural provocado
o cercamento dos campos conduziu os camponeses à busca de melhores condições na cidade. Só que quando ele chega na cidade, primeiro, não tem trabalho. Segundo, não tem onde morar. Terceiro, ele não tem nenhuma renda para poder sobreviver. Então, isso vai gerar graves problemas na estrutura urbana das primeiras cidades industriais. Portanto, resposta correta: 1, 3 e 4. Marca 4 como verdadeira. 1, 3 e 4. Marcando a 4. Marcando a 4. E a alternativa letra D seria a nossa resposta correta. Portanto, alternativa 1, 3 e 4 como verdadeira. Então, você consegue perceber que nesse processo de transição do feudalismo para o capitalismo mercantil, e agora com o surgimento do capitalismo industrial, provocam muitos problemas de caráter social. E econômico também, porque muitas pessoas não tinham condições econômicas nenhuma de se manter, porque não tinham um emprego, não tinham o seu trabalho, certo? Então, exercício 6, resposta letra D. Vamos para o exercício de número 7. Deixa eu dar uma folguinha aqui, vou tomar uma águazinha e a gente continua. Tá? Deixa eu tomar aqui. Tomei uma água. O exercício de número 7 faz uma pergunta bastante interessante a respeito da fonte de energia utilizada durante o processo de revolução industrial. Eu vou apagar aqui, tá? Apagar aqui, ó, todo mundo já notou. Vamos deixar de novo abaixo da revolução industrial. Então, nós temos que colocar os elementos que propiciaram a revolução da indústria. Para isso, a gente coloca ainda dentro da revolução industrial as chamadas assim, vamos colocar aqui, fontes de energia. As fontes de energia, vamos colocar assim, na primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial e na terceira revolução industrial. Professor, e na quarta revolução industrial? Continua basicamente as mesmas fontes de energia da terceira revolução industrial. Então, na primeira revolução industrial, nós temos como fonte de energia o carvão, tanto o vegetal, no início do processo, o vegetal, quanto o mineral, ok? Portanto, primeiro nós temos a utilização do carvão vegetal, depois do carvão mineral. Portanto, nós temos influência do uso do vapor como ligado diretamente à fonte de energia da produção na primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial, nós já temos aqui a fonte de energia elétrica, tá? Vamos colocar eletricidade e vamos colocar aqui o chamado combustível fóssil. No combustível fóssil, a gente coloca o petróleo, tá
tá ok? Em alguns vestibulares podem cobrar também a questão do combustível fóssil, o petróleo. Então, a primeira fase da Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial, não quer dizer que abandonou o uso do carvão. Não, até hoje nós temos algumas indústrias chamadas indústrias termoelétricas, onde elas precisam principalmente do carvão mineral para gerar energia para a sua indústria. E na terceira Revolução Industrial, nós temos, além da intensificação da energia elétrica, além da intensificação do combustível fóssil, nós temos outras fontes de energia, como a biomassa, tá? Como a energia solar, como a energia, vamos colocar, marítima, como a energia nuclear, tá? Como a energia nuclear. Portanto, hoje, a biomassa, nós temos, por exemplo, o polo, que seria uma fonte de energia alternativa para muitas indústrias, para o transporte de produtos e tudo mais. Então, nenhuma outra inovação surgida na economia industrial incentivou tanto a imaginação quanto a ferrovia, legal pra caramba. Como testemunha o fato de ter sido o único produto na industrialização do século XIX totalmente absorvido pela imagística da poesia erudita e popular. Mal tinha as ferrovias aprovavam ser tecnicamente viáveis e lucrativas e seu país de origem em planos para sua construção já eram feitos na maioria dos países do mundo ocidental, embora sua execução fosse geralmente retardada ou lenta. O processo de construção de uma ferrovia é absurdamente lento, devido às técnicas e às tecnologias que ainda são empregadas na sua construção. Aí, assinale a alternativa que apresente, respectivamente, o primeiro país a instalar uma moderna ferrovia e qual linha férrea transportava. O que tal linha férrea transportava? Então, o primeiro país não foi os Estados Unidos, nós vamos eliminar a letra A e B. A Inglaterra, ficamos com a letra C e D. França não é. Então, o primeiro país é a Inglaterra, mas ela transportava o quê? Tá? Tecido ou carvão? Fica na dúvida a respeito de tecido e carvão, mas a ferrovia, as primeiras ferrovias instaladas na Inglaterra transportavam principalmente o carvão, porque a principal função da ferrovia, ou das primeiras ferrovias nascentes, era pegar a matéria-prima, pegar a fonte de energia de um determinado território e transportar até uma área industrial. Então, os primeiros anos da ferrovia na Inglaterra foi de estabelecer a logística dessa fonte de energia, o transporte dessa fonte de energia para que a indústria pudesse operar, para que a fábrica pudesse operar. Depois, ela tomou outros significados, como meio de transporte terrestre de passageiros, e depois transporte de mercadorias para outros territórios mais distantes dos chamados grandes centros de produção, certo? Portanto, a resposta do número 7 é a letra D de dado. Marca aí, por favor, a nossa letra D. Agora, a gente vai passar para o exercício de número 8. O exercício de número
número 8, fala assim, para responder às questões, considere o texto abaixo. E o texto abaixo faz uma menção direta a respeito das transformações que vão ocorrer dentro dessa estrutura de transporte ou dentro dessa estrutura da Revolução Industrial. Vamos assim que, nas 4 décadas de transição do século XIX para o século XX, do século XIX e XX, paralelamente à expansão acelerada da industrialização, dos fluxos migratórios e de maciços investimentos em benfeitorias e prédios urbanos. Para quem não sabe o que são benfeitorias, são construções, são estações de trem, são pontos de apoio, são mercados construídos ao longo das linhas férreas, propiciados pela valorização crescente do café. Constituiu-se na cidade de São Paulo um embrião avantajado de mercado de arte, dotado principalmente de características de seus congêneres estrangeiros. Portanto, a questão está ligada diretamente a esse contexto. A expansão da industrialização ou a expansão do sistema de transporte utilizado na industrialização no Brasil foi utilizado como um sistema de transporte dos produtos que eram desenvolvidos na região, principalmente de São Paulo. A produção de café esteve ligada diretamente a esse processo produtivo. Portanto, vai falar assim do nosso exercício. A ocorrência da Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII foi favorecida por alguns fatores, tais como, isso é uma questão interessante, porque fala a respeito da como foi possível que a Inglaterra fosse o primeiro país a introduzir o uso das máquinas, o que propiciou. Então, nós vamos colocar algumas situações que levaram a Inglaterra a estabelecer a primeira produção manufatureira. Então, a gente coloca assim, acúmulo de capitais. A Inglaterra era um dos países do século XVII, do século XVIII, com um grande acúmulo de capital. Outra, nós temos assim, invenções, as constantes invenções que eram realizadas dentro do contexto da Inglaterra. Para ter invenções, eu preciso de teóricos, eu preciso de chamamos pensadores. Tá? A Inglaterra foi chamada de oficina do mundo. Tá? Os primeiros experimentos acerca das transformações estão alicerçadas dentro dessa ideia. Então, acúmulo de capitais, coloca assim, hegemonia marítima. A Inglaterra já, deixa eu ver, hegemonia marítima. A Inglaterra já no século XVII tinha um grande poder naval. Até o século XIX, praticamente, ela era a maior potência naval já existente. Certo? Portanto, essa hegemonia permitia um controle de mercado, ou seja, parte de tudo que ela produzia era vendido para outros territórios, vendido para outros países. Então, acúmulo de capitais, ainda constante invenções, grande número de teóricos, foi
considerada como uma oficina do mundo e a sua grande hegemonia hegemonia marítima, permitiu um controle de mercados, ok? Isso vai fazer com que ela torne-se uma grande potência naval. Portanto, letra A. A ficou fácil, né? A hegemonia inglesa no comércio marítimo internacional e a ampliação de mercados dela resultante. Então, pode ser a letra A. Letra B. A farta concessão do crédito pelo Banco da Inglaterra aos donos de manufaturas e os acordos econômicos estabelecidos com metrópoles coloniais no caso dos panos e vinhos. Para você que não lembra o que foi o tratado dos tecidos dos vinhos, foi um tratado estabelecido entre Inglaterra e Portugal. Mas isso foi no início do século XVIII. Isso trouxe basicamente grandes ganhos para a Inglaterra, mas não foi esse tratado que estabeleceu a possibilidade da Revolução Industrial. O tratado dos tecidos e dos vinhos, ou os panos e dos vinhos, foi estabelecido entre Inglaterra e Portugal. Portugal comprava o tecido da Inglaterra e, em contrapartida, a Inglaterra compraria o vinho de Portugal, estabelecendo um acordo profícuo, uma relação comercial. Mas Portugal mais comprava tecido do que vendia o vinho para a Inglaterra, e isso provocou um desequilíbrio na economia portuguesa. Para saldar a dívida que Portugal tinha para a Inglaterra, acabava utilizando o ouro brasileiro, o ouro retirado das minas do Brasil, para pagar a dívida com os ingleses. Ajudou em parte, mas não foi determinante. Letra C. A divisão do trabalho, propiciada pelo terrorismo perigoso, investimento da burguesia após a Revolução Gloriosa. Tudo bem que ocorre realmente o desenvolvimento da Revolução Gloriosa, mas a primeira parte está errada. A primeira parte do keynesianismo fala depois da Revolução Industrial, não um fator que conduziu à formação da Revolução dentro da Inglaterra. Então, não pode ser. Letra D. A difusão do tear mecânico e a migração espontânea do campo para o centro urbano, gerando um excedente de oferta de mão de obra especializada. Olha que coisa interessante. Está tudo certo. O que torna essa alternativa errada é a palavra especializada. O indivíduo ele deixa o campo, vai para a cidade, ele não tem conhecimento técnico nenhum da produção industrial. Então, o que torna a afirmação falsa é essa palavrinha chamada especializada. Não pode ser. Sobrou letra E. O fornecimento abaixo, preço de lã ou não, pelas 13 colônias, estabelecimento de pactos coloniais com a Índia e a Austrália. A primeira parte está correta. Realmente, as 13 colônias britânicas na costa leste norte-americana forneciam lã, forneciam algodão, mas nem todas, algumas. E não houve um acordo com a Índia e com a Austrália. Isso vai acontecer com a Índia lá no século XIX. Portanto, também é posterior à Revolução Industrial Inglesa. Portanto, nós vamos ficar com a alternativa correta, a letra A. Deixa eu marcar aqui a letra A como alternativa correta. Ok? Portanto, então nós temos a resposta do nosso exercício de número 8, certo? Aí vamos para o exercício de número 9. Deixa eu só ver aqui do que trata o nosso exercício.
questão número 9 vai falar do conhecimento dentro do século XVIII. Eu vou deixar para vocês fazerem este exercício agora e depois eu vou questionar a resposta. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês, enquanto vocês fazem o exercício, eu desenrolo aqui o fio do meu microfone que já envolveu todo ele. Então, faz o exercício de número 9, que eu tenho algumas perguntinhas a respeito dele. Faz o exercício e já eu retorno para poder falar com vocês, tá? Vou ficar mudo agora, porque eu vou desligar o microfone para poder arrumar o carro, ok? Faz aí o exercício de número 9. Voltando agora, qual é a resposta verdadeira? Alguém quer falar, por favor? Alguém gostaria de passar para mim a resposta verdadeira ou não?
ouvindo por aí ou não? Professor, tá bem ruim o áudio. Qual? Tá ruim o áudio, a gente não ouve você com nitidez. Não terminou ainda? A resposta, deixa eu ver aqui, eu fiz ontem à noite, peraí, deixa eu achar aqui, achei. A resposta para o nosso exercício é a letra C, deixa eu ver aqui, não está aqui a letra C, está do outro lado, tá? Por que está do outro lado? Diz assim, letra C. No século XVIII, as mulheres participavam da produção do conhecimento científico. Marie Lavoisier registrou e publicou muitos dos experimentos feitos por ela e por seu marido, Antônio Lavoisier, famoso pela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, conhecida como a lei de conservação das massas. Tá? Isso aqui é uma ideia bastante interessante para a gente firmar. Portanto, o nosso exercício, na verdade, deixa eu ir na lousa para colocar os tópicos para a gente poder finalizar a nossa aula. Então, a ideia está principalmente no iluminismo, ok? Lavoisier e Marie Lavoisier estão ligados diretamente às ideias iluministas do século XVIII. A gente coloca aqui iluminismo do século XVIII, ok? Século XVIII, nós temos assim, como definição básica, uma revolução cognitiva, uma revolução cognitiva da burguesia, uma burguesia liberal, tá? Principalmente França, principalmente Inglaterra. Revolução da burguesia liberal, letra A, tá? Vamos colocar assim. Letra A, objetivo: romper com as bases do absolutismo, romper com as bases do absolutismo, ainda, letra B, tá? Combater a influência da religião, letra C, romper com as bases do absolutismo, combater a influência da religião, estabelecer os princípios de liberdade, tá? Os princípios de liberdade. Aí as diversas expressões da liberdade. Liberdade econômica, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Então, as diversas formas de liberdade. 2. Estabelecer os princípios de liberdade, vamos colocar aqui, fraternidade, e o princípio de igualdade jurídica, igualdade de diversas expressões. Então, igualdade, que vai ser um dos lemas principais da chamada Revolução Francesa.
Então, no século XVIII, mulheres, é claro que mulheres membros da burguesia, nem todas as mulheres poderiam participar de experimentos, nem todas as mulheres poderiam participar dessas condições intelectuais que eram desenvolvidas especificamente pelos homens, ok? Então, a partir do exercício número 10, nós vamos começar a analisar o iluminismo, mas, como eu tenho que converter o vídeo de vocês para deixar disponível para vocês no sistema, eu vou encerrar nossa aula por aqui, certo? Deixa eu ver. Tá. Opa, não foi, agora foi. O pessoalzinho saiu da aula, um pouquinho saiu correndo da aula, mas tudo bem, certo? Eu quero agradecer a presença de todos vocês e daqui a pouquinho a aula.